Eu queria retribuir aqui uma resposta ao jovem deputado Aliel, que é nascido em 1989 e em 1994 só tinha 5 anos. E essa votação em 94 foi o Plano Real, a votação mais importante da década de 90. No ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal também foi votada e a esquerda também foi contra. Foi contra em 94 e contra em 2000. E agora, no ano de 2019, a votação mais importante do século, que é a reforma da Previdência, a nova reforma da Previdência, a esquerda se apresenta de novo e vota contra. Se é para remar contra, a esquerda sempre se apresenta, deputado Aliel. Presidente, eu fui citado e gostaria da resposta. É regimental. Em votação... O voto é sim, o governo aqueles... é sim, Primeiro presidente. PT, PSL... Senhora presidente, usando esse 1 minuto da orientação, antes eu gostaria também de fazer um registro. Acabei de vir da comissão da CCJ, onde o ministro Paulo Guedes está fazendo uma explanação da reforma para os demais parlamentares, e a oposição está tendo uma aula de sabedoria, de conhecimento e principalmente de educação, coisa que eles não estão tendo e não estão se comportando naquela comissão. Senhora presidente, semana passada saiu uma reportagem minha na Folha de São Paulo, onde eu pergunto nesse plenário, provavelmente de uma leitura labial, como o PT estaria se posicionando. Se eles estariam se posicionando sim, eu estaria me posicionando não. Voto normalmente contra eles, porque eles são contra o Brasil e isso nós não vamos compactuar. PSL vota sim. Como voto o bloco do PDT, PROS? PDT, presidente, vota sim. Respondendo você, eu recolho e levarei ao conhecimento do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia. Deputada Jandira Fegali, pelo tempo de liderança do PCdoB, você tem pela minoria, você tem 5 minutos. Presidente, presidenta, demais colegas, vim a essa tribuna para registrar para o plenário da Câmara, para os deputados que não estão na Comissão de Constituição e Justiça, para a sociedade que acompanha a TV Câmara, que nós estamos há horas ouvindo o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a chamada nova Previdência. Eu não consigo tratar o tema como uma reforma da Previdência, porque, na verdade, aquilo ali não é uma reforma da Previdência. Aquilo é a destruição de um sistema previdenciário e uma substituição por um outro sistema, que eu reputo um sistema excludente da grande maioria da população brasileira. Mas o que eu quero aqui registrar é o cinismo, é a inverdade e é a falta de qualidade com que chega o ministro da Economia da República Federativa Brasileira para um debate deste conteúdo. Um ministro que chega e simplesmente constata que nós temos 40% de trabalhadores informais no Brasil, e aí eu não estou nem falando de alguns estados especialmente, que há milhões de desempregados, que há uma situação de profunda precarização da vida das mulheres, e a solução que ele dá para isto é absolutamente nenhuma. Não há nenhum debate macroeconômico sobre isso, não há nenhuma apresentação de solução para a situação profundamente desesperadora da população brasileira, não há nenhuma saída apresentada para o campo do emprego, da inserção no mercado de trabalho, da carteira assinada, da formalização de trabalho, de nenhuma proposta de desenvolvimento ou crescimento econômico, de distribuição de renda. A única saída que eles apontam é cortar mais. É cortar direitos da Previdência, retirar da Constituição os direitos previdenciários da grande maioria de trabalhadores e trabalhadoras pobres desse país. E nesta hora, ele faz uma comparação com outros países, como se nós tivéssemos a mesma realidade, a mesma economia, e uma comparação mentirosa também, porque nós aqui temos parâmetros constitucionais exemplares para o mundo, porque nós aqui taxamos o capital. E ele tenta enganar a comissão, como está tentando enganar o parlamento brasileiro, mas não vai conseguir, porque aqui
a parlamentares qualificados, desrespeitou esse parlamento muitas vezes e hoje também muitas vezes naquela comissão. Ele tenta enganar, dizendo que o regime de capitalização é uma solução no mundo. Mentira, não é. O que na verdade ele está fazendo é substituir a previdência pública sustentável, absolutamente solidária, que até hoje foi um sistema absolutamente superavitário, e as crises que tem hoje são pela economia e não o contrário, porque há desemprego, fechamento de empresa, fechamento do setor produtivo. E ele apresenta, na verdade, o grande favorecido dessa história, o grande privilegiado dessa história, que são os bancos. Os bancos que no ano passado bateram recorde de lucro, 69 bilhões, cuja alíquota de tributação sobre os bancos, sobre seus lucros, baixou de 20% para 15%. E são esses privilegiados que subiram quase 20% na sua lucratividade, que não são tocados, não são mexidos. E esses são os privilegiados, de onde inclusive provém do sistema financeiro o ministro da Economia Paulo Guedes, sócio do Banco BTG Pactual, um dos grandes administradores dos fundos de pensão do nosso continente. Aliás, ele devia estar impedido de tratar desse tema, porque ele fez parte, fundou hoje o grande administrador de fundo de pensões, não apenas do Chile. Então, na verdade, é um escárnio, é um escândalo, é uma vergonha que esse ministro, que vai tirar 1 trilhão da camada pobre do povo sobre o abono salarial, sobre a assistência social, sobre o regime geral de previdência, beneficiando de fato os grandes privilegiados desse país, que são os bancos, vinha aqui falar de reforma da Previdência. Isso não é reforma, isso é destruição da Previdência, destruição dos direitos do povo pobre desse país, para favorecer aqueles que sempre foram seus grandes parceiros e grandes sustentadores da sua própria vida, que é o sistema financeiro brasileiro. Muito obrigada, presidente. Obrigada, nobre deputada. Passo agora a discussão, passa a ser a discussão. Parabéns ao autor, parabéns a todos os líderes e muito obrigado, senhoras e senhores deputados. PPS orienta sim. Patriota. Patriota. Maioria. Minoria. Oposição. Oposição, senhora presidente. Nós encaminhamos votos sim, é um avanço, é importante, é uma luta não só dos autistas, mas também dos seus familiares. Mas eu quero falar aqui em todas as oportunidades da Previdência. A guerra é da informação, daqueles que estão enganando o povo e querem tirar 1 trilhão de reais do povo mais pobre. Do 1 trilhão e 70 bi, 900 bilhões de reais é para quem ganha até R$1.300. O PSB não quer o caos, nós queremos justiça social. Por isso, através da iniciativa da nossa bancada, liderada pelo autor Danilo Cabral, nós apresentamos hoje 2 projetos de lei para atingir as grandes fortunas e o lucro e dividendos, que só o Brasil e a Estônia não têm. Só com a arrecadação desses recursos nós cobrimos esse 1 trilhão que o governo está dizendo. Não vamos aceitar que tirem do trabalhador. Não é essa a reforma. Governo, alguém mais deseja orientar? Aqueles que forem pela aprovação permaneçam em votação. Giovânia, Governo. Só um minutinho, deputado Giovânia, eu queria retribuir aqui uma resposta ao jovem deputado Aliel, que é nascido em 1989 e em 1994 só tinha 5 anos. E essa votação em 94 foi o Plano Real, a votação mais importante da década de 90. No ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal também foi votada e a esquerda também foi contra. Foi contra em 94 e contra em 2000. E agora, no ano de 2019, a votação mais importante do século, que é a reforma da Previdência, a nova reforma da Previdência, a esquerda se apresenta de novo e vota contra. Se é para remar contra, a esquerda sempre se apresenta, deputado Aliel. Presidente, eu fui citado e gostaria da resposta. É regimental. Em votação. Vota sim. Senhora presidente, o novo orienta sim nessa matéria e quer aproveitar para lamentar
as cenas que foram vistas há pouco na CCJ. O que o PT fez, o que o deputado Zeca Dirceu fez, ofendendo o ministro da República, Paulo Guedes, não se faz. Uma vergonha. Dizem aqui que estão defendendo quem tem mais de 60, 65 anos. Senhor ministro com 69 anos, muita respeitabilidade, sendo hostilizado pelo deputado Zeca Dirceu, pelo PT, uma verdadeira infâmia para a história da CCJ. Fiquei envergonhado como deputado, tivemos que sair junto com o ministro para dar-lhe segurança junto com a Polícia Legislativa dessa casa. Uma vergonha a ameaça dos deputados do PT e da oposição de tentar inclusive agredir o ministro. Uma vergonha que não se pode aceitar nesse parlamento, senhora presidente. Tenho dito. Patriota. Responder, presidenta. Minuto para responder. Citou o Partido dos Trabalhadores. Presidente. Sim. Pode não? Só o seu tempo, tuas ordens. Presidente, passamos para registrar aqui também com muita felicidade a atuação do nosso ministro Paulo Guedes, do ministro Tarcísio da Infraestrutura, que esteve aqui hoje também. É importante essa aproximação do Planalto com o Congresso para debater todas as questões que são interesse do Brasil. E durante a fala do ministro Paulo Guedes, esteve toda a honra aqui de dirigir-se a essa Casa do Povo de maneira técnica, explicando todos os pontos da reforma, dizendo tudo aquilo que cada parlamentar que queria o melhor do Brasil perguntou. Infelizmente, como toda festa cívica não pode terminar bem, nós tivemos alguns poucos representantes da esquerda que tentaram desequilibrar o ministro. Pois o recado vai ficar para eles. Desequilibre o ministro, mas vocês não vão desequilibrar o Brasil. O Brasil precisa de reformas, o Brasil precisa de mudanças, o Brasil precisa avançar. O Brasil precisa avançar no rumo certo, avançar no rumo da melhoria da vida das pessoas. E para isso, discutir a Previdência é saudável, é salutar, sempre que se trata de uma discussão que tem um mínimo de nível técnico. Baixar o nível é típico daqueles que apelam para a violência porque perdem um argumento. E a violência nas palavras foi feita hoje contra o ministro. Quem não tem argumento técnico para discutir a reforma da Previdência, fique em casa. Não venha aqui ofender o ministro da Justiça, que veio de pronta vontade discutir as coisas para o bem do Brasil. Por favor, parem com esse discurso de quanto pior, melhor. O Brasil só tem a avançar, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado delegado Pablo. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten, líder. Muito obrigado, deputado delegado Pablo. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten, líder do Novo. Senhor presidente, aproveitar esse tempo de liderança do Partido Novo para lamentar em nome da nossa bancada, que esteve, aliás, o dia todo, deputado Perondi, o dia todo, desde o início da audiência com o ministro Paulo Guedes, deputada Adriana Ventura, minha colega de bancada, deputado Vinícius Poit, estivemos o dia todo acompanhando, fizemos perguntas, ouvimos as explanações, ouvimos as respostas, ouvimos a humildade do ministro, inclusive, ao dizer que algumas respostas precisavam justamente do auxílio técnico da sua assessoria, que está ali para isso, e respondeu às perguntas praticamente e imediatamente de deputados que encaminharam por escrito, ou seja, foi um gentleman, esteve lá para fazer o seu papel, para cumprir o seu papel. E chega o fim da noite, senhor presidente, chega o fim da noite mesmo, que começou no início da tarde, agora são 9h17, começou às 2h, Perondi. Chega o fim da noite e a esculhambação que o PT promoveu na comissão durante toda a tarde culminou com uma ofensa ao ministro. Eu fico muito triste como parlamentar, fico muito triste como brasileiro, porque este parlamento representa o povo brasileiro, que quer ver justamente uma nova política com novas atitudes. O que aconteceu hoje foi lamentável. O ministro não merecia ouvir o que ouviu várias vezes ao longo do dia e fez muito bem
em se retirar, e muito bem fez o presidente Felipe Francischini de encerrar a sessão para que os ânimos pudessem ser acalmados. Vergonhoso o que aconteceu, muito triste, mas fica aqui registrada a postura do ministro do início ao fim, um senhor, aliás, de 69 anos, e dizem da oposição que defendem quem tem mais de 65, que são contra a reforma da Previdência, ofendido na sua honra, esculhambado por quem esculhambou esse país. Dilma Rousseff, que entregou um país quebrado. Dizia ela, inclusive ela mesma sabe que é necessária uma reforma da Previdência. Os petistas que governam estados do Nordeste, do Piauí, da Bahia, do Ceará, dizem que são favoráveis à reforma da Previdência, mas aqui fazem teatro. Pior do que teatro. Pior do que teatro, porque teatro ainda diverte, pelo menos os incautos. Fez esculhambação, ofendeu o ministro. Uma desonra para essa casa, uma desonra para o ministro Paulo Guedes. E fica aqui a mensagem da liderança do Partido Novo em desagravo ao ministro Paulo Guedes, que merece toda a nossa homenagem como cidadão brasileiro pelo que tem feito, defendendo com a maior das boas vontades aquilo que ele julga importante para o Brasil, que é o que nós também defendemos ser importante para o Brasil. Cortar dos mais privilegiados, fazer com que haja uma reforma da Previdência justa de verdade, a iniciar, como disse lá na CCJ, pelos próprios políticos. Muitos não querem lembrar disso dos que estão aqui. Mas uma das primeiras propostas da reforma da Previdência é acabar com a aposentadoria especial, que aliás nenhum dos deputados do Novo vai usufruir, e que vai ser extinta depois da reforma da Previdência. Afinal de contas, lá se prevê que todos serão aposentados pelo INSS. É bom lembrar disso, porque muitos aqui que dizem que são contra os privilégios, na verdade querem os privilégios apenas para si próprios. Portanto, ao ministro Paulo Guedes, nosso muito obrigado, como brasileiros, pelo que resistiu aqui e pela atitude nobre de sair no momento em que foi ofendido, abraçado pelos amigos, abraçado pelos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Darcísio Peroni. Cumprimentar o ministro Guedes, que passou conosco 7 horas discutindo a reforma da Previdência. Tem dialogado intensamente, ouvido praticamente todas as bancadas. As que não foram ouvidas, se as quiserem, ele está disposto a ouvir. Foi seguro, sereno, respondeu todas as perguntas, com conhecimento, que não sabia, pedia para sua assessoria. Em torno de 40, 50 deputados perguntaram. E no fim, faltava 1 hora para encerrar, um deputado do Partido dos Trabalhadores perdeu o controle. Perdeu a educação. Faltou educação, como se diz lá no meu estado. E ofendeu o ministro. Violência verbal. E antes dele também, alguns deputados que falam muito bem, disseram que o ministro era mentiroso, o agrediram também. Mas a agressão final, verbal, foi muito violenta desse deputado federal do PT, o Zeca do PT. É triste, eu não tinha visto. E se deixasse solto, ele era capaz de chegar e agredir fisicamente o ministro. E o ministro estava disposto a ficar até a meia-noite para dar a explicação. Também nunca vi um ministro tão aberto para ouvir. E bateu o desespero. O sintoma da agressão reflete que a oposição está tonta. Que a oposição, no começo do debate, veio com o argumento de que os 900 bilhões ou 1 trilhão de real ia ser tirado dos pobres. Dos pobres. Mas vai ser dos pobres. Como é que vai ser? Agora esse deputado que tem que estudar bastante Previdência, com todo o respeito, vai faltar lá nas prefeituras, a prefeitura com os aposentados, vai faltar de movimentar a economia.
E insistiram muito que ia tirar dos 1 bilhão, 1 trilhão seria dos pobres, dos desvalidos. E o ministro, com tranquilidade, né, explicou que não vai ser retirado dos pobres. Os ricos da Previdência, incluímos todos nós aqui, a classe média que se aposenta com 10 salários de referência, com 50 anos de idade, os juízes, promotores, deputados, etc, 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 etc. A alta privilegiatura vai trabalhar mais. A economia vai começar daí. Vai trabalhar mais. Eu vi falar do juro da dívida. O governo tem juro alto na dívida porque precisa de dinheiro para pagar a dívida. Fazendo a reforma, vai pagar menos juro. Vai diminuir o juro também, que impede o emprego. Mas aí bateu o desespero. Opa! Esse 1 trilhão, vou repetir. Nós vamos ter que trabalhar mais, principalmente quem se aposenta novo. E um depoimento maravilhoso do relator com o delegado federal. Disse: eu vou fazer um relatório contra mim, que eu vou me aposentar. Se não fizer a reforma, eu vou aposentar com 50 anos. Ele só não disse que ia se aposentar com 25, 30 mil por mês. E vai viver mais 40 anos. E ele, com a visão de futuro, pensando nas gerações, disse: eu quero a reforma. Então, esse 1 trilhão vai ser que nós vamos trabalhar mais. Aí as pessoas vão se aposentar menos e vai sobrar mais recursos, e o grosso vai ser dos privilegiados. E a oposição desesperada insiste que é dos pobres. Aí o ministro foi um pouquinho mais adiante e disse: a maioria dos aposentados hoje são os pobres, se aposentam até 2 salários mínimos. E as mulheres com 62, e os homens com 65. E geralmente é com o BPC, uma boa parte. Isso está segurado. Como vai mexer com os pobres? E a oposição, e aí o ministro foi desmontando os argumentos. O ministro mostrou que tem a bomba fiscal, que foi piorada no governo do PT, tremendamente piorada. Nós desarmamos uma parte do governo Michel, e a oposição agora quer botar fogo, botar dinamite nessa bomba, mais nitroglicerina para explodir o Brasil, talvez voltar daqui 4 anos, se nós não fizermos a reforma. E aí se perderam na emoção. E eles esquecem que essa aposentadoria vai pegar os privilegiados, nós vamos ter que trabalhar mais, os jovens que vão entrar vão ter que trabalhar mais, porque vão viver mais. Aí se entra na bomba demográfica. O mundo inteiro já fez a sua reforma. Até os países emergentes fizeram a sua reforma, porque nós estamos nascendo cada vez menos e estamos cada vez vivendo mais. Viva a longevidade! E vai ter cada vez menos gente no sistema de repartição de pagar para os aposentados de hoje e do futuro. Isso é ciência, isso é estatística mundial. E a oposição não toca nisso. Se vai tocar, vai perder o apoio dos sindicatos poderosos. Já estou encerrando, senhor presidente. Não vai tocar. Mas vai desconstitucionalizar. E o ministro serenamente disse: no mundo inteiro, os direitos de previdência não estão na Constituição, são infraconstitucionais. Por quê? Porque depende da demografia e tem que ser mudado 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6 anos. Então fica em lei infraconstitucionais. E se o SUS está na Constituição? Não está.
Os programas sociais estão na Constituição? Não estão. A Bolsa Família está na Constituição? Não está. Quer dizer, não precisa estar na Constituição. E a Previdência, muito menos. Agora eu encerro de vez. Senhor ministro, toda a solidariedade de um deputado que está aqui há 24 anos, vai ficar mais um pouco. Eu nunca tinha visto isso, ministro. Levanta a cabeça. Ele saiu triste, indignado. Não, resignado, mas indignado. Ele não pode perder a indignação, tinha que sair mesmo, mas saiu triste, ele não esperava. E ele bem aberto, vocês vão decidir. Nós mandamos a reforma e nós parlamentares vamos decidir. Mas ele saiu triste. Ministro, levanta a cabeça, tenha todo o carinho, a solidariedade, o amor, o apoio dos deputados novos, que eu vi tantos deputados novos se interessando, e dos parlamentares de bom senso. Ministro, Com a palavra para uma comunicação rápida, a querida deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Eu estou aqui para manifestar